A seleção brasileira é a maior vencedora de Copas do Mundo e tem um leque de craques absolutamente históricos, como Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros. No entanto, a história da amarelinha também é marcada por grandes nomes do futebol mundial que, apesar de serem ídolos incontestáveis dos seus clubes, não conseguiram replicar o mesmo domínio e protagonismo usando a camisa do Brasil. E nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre esses jogadores. Nomes como Djalminha, Paulo Henrique Ganso, Giovani, Vinícius Júnior, Edmundo, Marcelo, jogadores que são ídolos nos clubes onde eles estão ou passaram, mas que com a camisa do Brasil ou não tiveram tantas oportunidades, ou mesmo com muitas oportunidades e jogando Copas do Mundo, não conseguiram replicar com a camisa do Brasil, pelos mais diversos motivos, esse protagonismo que eles tiveram nos clubes. Vamos falar sobre eles logo depois da vinheta. Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. E eu quero começar esse vídeo aqui, óbvio, inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para ajudar a ter mais visibilidade e deixar o seu like, que é muito importante, fechado? Faz isso aí pra gente, que vai ajudar muito. E eu quero, claro, começar esse vídeo falando de o primeiro nome dessa lista aqui, que é o lateral esquerdo, Marcelo. E o Marcelo, cara, eu vi no campo, eu vi ele ao vivo jogando pelo Real Madrid. E é um dos caras mais talentosos que eu já vi com a bola nos pés. É um espetáculo de jogador, sempre foi um grande craque. E é incontestavelmente um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, inclusive criando muitas dúvidas nos torcedores do próprio clube, se ele ou Roberto Carlos, quem é melhor dos dois. Há uma divisão entre os torcedores do Real Madrid, uns preferem o Roberto Carlos, outros preferem o Marcelo, e com a camisa do Real Madrid, essa dúvida é bem justa, porque os dois tiveram performances espetaculares, mas com a camisa do Brasil, essa conversa muda de figura. O Marcelo, com a camisa do Brasil, não conseguiu chegar nem perto do protagonismo ou, né, do talento que o Roberto Carlos conseguiu. O Roberto Carlos é, possivelmente, no mínimo, o segundo maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro. Né? Ele fica ali na disputa com o Nilton Santos. Tem tantos outros grandes laterais esquerdos na história da seleção, como Júnior, Marinho Chagas, entre outros. Mas no Real Madrid, o Roberto Carlos também está na alçada de top 3, ou top 1, ou top 2, e o Marcelo tá ali nessa disputa. Na seleção, o Marcelo tá bem atrás mesmo, inclusive pro próprio Felipe Luiz, que ficou jogando em Copa do Mundo melhor do que o Marcelo. E óbvio, né, vamos falar da história um pouquinho do Marcelo aí. Ele estreou em setembro de 2006, ainda com 18 anos, ele ficou cotado para ir para a Copa do Mundo, acabou não sendo chamado pelo Parreira, e aí logo depois o Dunga começa a convocar ele para a seleção brasileira, mas ele também fica fora da Copa do Mundo de 2010, né? Foi um amistoso contra o País de Gales que o Brasil venceu por 2-0 e ele marcou um gol já de fora da área nesse jogo, né? E por muito tempo ele seria alçado como dono da posição. Pô, cara, com 18 anos, ele vai ficar pelo menos 10 anos aí, né, 10, 12 anos com a camisa da seleção, sendo titular e protagonista. Já estava no Real Madrid, já era um jogador aspirando a ser uma realidade, né, ainda reserva, mas já aspirando esse protagonismo com a camisa do Real Madrid, ficou por lá e conseguiu construir uma história, um legado espetacular. Pela seleção brasileira, o Marcelo fez 58 jogos e marcou 6 gols. Óbvio que número de gols para o lateral esquerdo é bem complicado, mas se você puxar muito na memória, você não vai lembrar de grandes jogos do Marcelo com a camisa da seleção. Em Copas do Mundo, ele também não conseguiu isso. Em 14, eu acho que ele foi vítima de todo o sistema ali que teve o 7-1, ele estava naquele jogo, ele fez uma partida pavorosa, ele começa o jogo muito bem, mas aquele jogo contra a Alemanha, o Marcelo vai muito mal. A campanha no geral dele é bem oscilante, ele não consegue fazer grandes jogos, e eu acho que você pode ter alguns recortes do Marcelo na seleção brasileira que a gente pode considerar positivos. A Copa das Confederações de 2013, que inclusive o Brasil é campeão e faz realmente um grande torneio ali, né, com 5 jogos, fase de grupos, semifinal e final, o Brasil realmente vai muito bem, e o Marcelo vai bem junto com o time, mas já tendo essa disputa por posição, e uma campanha da trajetória aí da eliminatória para a Copa de 2018, eu acho que um jogo na Arena Corinthians contra o Paraguai, ele faz um gol, ele joga uma partida muito boa ao lado do Neymar, eles conseguem se complementar ali, mas você pega a participação do Marcelo na Copa do Mundo de 2018, aí ele vai muito mal.
muito mal mesmo, tanto que parte dos torcedores pedem a titularidade do Felipe Luiz, que quando entrou, jogou melhor do que o Marcelo. E o Marcelo não conseguiu ir para a Copa de 22 também, já mais velho, enquanto no Real Madrid ele conseguia, né? Ele continuava como protagonista, o Marcelo vai dos 18 aos 33 anos, muito bem no Real Madrid, obrigado, mas na seleção brasileira ficou devendo bastante e encerrou sua passagem pela seleção brasileira sem deixar saudades, infelizmente. O segundo nome pode causar um pouco de polêmica também, que é o Daniel Alves. Daniel Alves jogou 126 partidas com a camisa da seleção brasileira. É o maior vencedor da história do futebol brasileiro, né? O brasileiro com mais títulos na história do futebol, mas na seleção ele também não conseguiu ser o protagonista que se esperava. Tirando alguns momentos, tipo a Copa América de 2019, realmente o Daniel Alves, já mais velho, faz uma ótima Copa América. Ele também participa da campanha da medalha de ouro olímpica de 2020, né, jogada em 2021, já como atleta do São Paulo, tudo isso mais com 35, 36 anos, já mais velho, mas um Daniel Alves que surgiu como um futuro fenômeno para a seleção brasileira como lateral direito, ele no geral acabou sendo reserva. E se você pegar a história dele na seleção, por mais que ele tenha jogado muitos jogos, ele tenha sido titular por muitos jogos também, ele foi reserva em momentos muito importantes. E a gente precisa voltar a 2014. Já jogador do Barcelona, já sendo muito importante, já titular da seleção brasileira, mas sendo reserva do Maicon durante a Copa do Mundo. Né? Ele perde a posição para o Maicon tão mal que ele estava naquela Copa do Mundo. Ele começa como titular a Copa e perde para o Maicon, que já estava em queda física e técnica, que já era lateral da Roma, que acaba assumindo a titularidade. Ele acabou poupado do 7-1, porque quem jogou de lateral direito titular no dia do jogo da semifinal foi o próprio Maicon. Em 2010, o Daniel Alves também era reserva do próprio Maicon. O Maicon chega como titular do Dunga para a Copa do Mundo e o Daniel Alves acaba virando titular por causa da contusão do Elano, mas não faz uma Copa do Mundo de 2010 boa também. Ele fica devendo bastante. O momento que marca positivamente o Daniel Alves é um gol de esquerda, faz um gol de falta que é muito celebrado e marcado pelo Galvão Bueno até hoje. Na Copa de 18, o Daniel Alves seria titular, mas ele se machuca um pouco antes, acaba cortado da lista final e quem vai como lateral direito são Danilo e Fagner. O Fagner acaba sendo titular. E na Copa de 22 ele foi levado para bater pandeiro, a gente sempre fala, né? Com 39 anos, sem clube, se preparando, uma das insistências do Tite na lista final, até hoje injustificável. Quando precisou de um lateral direito, o Tite preferiu colocar o Militão como lateral do que colocar o Daniel Alves. Então o Daniel Alves foi para a Copa do Mundo para jogar o jogo contra Camarões, que o Brasil acabou derrotado, sem merecer, fez mais, criou mais, finalizou mais, mas acabou em um dos ataques tomando o gol do Aboubakar. E o Daniel Alves jogou aquela partida. No resto, o Tite não confiou o suficiente no Daniel Alves para colocá-lo quando se precisava. Um erro do Tite que aconteceu em 2018 também, quando ele insiste no Taison na lista final e não confia no Taison para colocar quando o Neymar não estava bem fisicamente. O Tite tem dessas, né? O Daniel Alves também ele foi capitão da seleção em muitas oportunidades. Ele sempre usou do marketing positivo para fazer homenagens. Por exemplo, quando ele pede a camisa 4 da seleção brasileira em homenagem ao Carlos Alberto Torres, que tinha falecido há pouco tempo, né? E aí ele bota a camisa 4 e é capitão da seleção brasileira, né? E fazendo isso, ele marcou 8 gols pela seleção. É esse gol do que o Marcelo, tá? Rendeu muito mais do que o Marcelo na seleção, mas ainda assim ficou aquém para um cara que teve 126 partidas com a camisa da seleção. E longe de mim que ele vai falar, olha, esse cara não ganhou a Copa, por isso que ele foi mal. Não, a gente tenta colocar nessa análise toda que a gente está trazendo o que ele produziu enquanto esteve como jogador de seleção brasileira. Porque um atleta que jogou tanto, ele precisa ter mais protagonismo. E o Daniel Alves, ainda mais quando a cobra fumou, não conseguiu ter esse protagonismo que se esperava para um cara que durou tanto tempo com a camisa da seleção. O terceiro nome que eu quero falar aqui é o Edmundo. Cara, e para quem se lembra, o Edmundo foi um dos craques geracionais dos anos 90, um jogador que marcou época, principalmente pelo Vasco e pelo Palmeiras, mas jogou muito bem no Corinthians, jogou muito bem no Santos também, jogou muito bem na Fiorentina quando ele foi vendido pelo Vasco. Os problemas que cercaram o Edmundo foram cercados por causa do comportamento. O comportamento do Edmundo errático acabou minando ele em muitos momentos nos clubes que ele passou. Óbvio, nem sempre por culpa dele, né? Alguns momentos por culpa das diretorias dos clubes também, no Santos, no Vasco, isso aconteceu, sabe? Mas um cara que parecia que ia brilhar mais. Só que o Edmundo tem um porém aqui.
Ele jogou até boas partidas pela seleção brasileira, mas o nível de competição pela posição do Edmundo realmente era muito alto. Eu acho que o Edmundo, em algum nível também pela seleção, foi um pouco preterido pelo Zagallo, principalmente em 1998. Mas assim, é um craque muito, muito acima da média. Um jogadoraço foi o Edmundo em termos de clube. Na seleção, ele estreou em 1992, ainda como atleta do Vasco, numa goleada do Brasil sobre o México por 5-0. Ele acabou entrando no lugar do Bebeto, que foi um cara que tomou conta da posição na seleção brasileira por muito tempo, pelo menos 7, 8 anos ali, teve um Bebeto absoluto na seleção. E, como eu disse, o problema foi a concorrência, né? Romário, Ronaldo, que também chega ali em 94 e fica, Bebeto e outros grandes jogadores que também brigaram por posição com o Edmundo durante todo esse ciclo, né? Dodô, Donizete Pantera, o Túlio Maravilha, que nem foram pra Copa também, mas Amoroso. Vários jogadores foram testados aí por Parreira e Zagallo, mas não conseguiram tomar conta da posição. O Edmundo fica fora da lista final da Copa de 94, quem vai como atacante, além do Bebeto e do Romário, são Viola, Paulo Sérgio e o próprio Ronaldo Fenômeno, né? Então ele fica cortado da lista final e era um jogadoraço já ali, tá? Era bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, mas era um jogador muito problemático. E eu acho que por ser problemático ele fica fora da lista final também, porque o Edmundo eu considerava mais jogador que o Paulo Sérgio, por exemplo, que foi muito bom jogador também, mas ficou fora da lista final. Em 98, o Edmundo chega com um status de melhor jogador do futebol brasileiro em 97. E ele realmente foi. Tanto que eu acho que a justiça não seria o melhor do mundo, mas por justiça ele deveria estar entre os melhores jogadores do mundo, no mínimo top 10 de melhor do mundo de 98, né? De 97, tá? Mas o Ronaldo ganhou o melhor do mundo naquela temporada. Eu não acho que o Edmundo seria o melhor do mundo, mas ele poderia estar brigando ali porque ele fez 29 gols em 27 jogos no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que era um nível de disputa muito alto. Então ele chega com status de titular para a Copa do Mundo. E todo mundo imaginava que em 98 seria ele o titular da Copa ao lado do Ronaldo. Por quê? Porque o Romário, que era o titular, foi cortado. E aí imaginou-se, bom, o Edmundo tá na Fiorentina, tá bem, ele realmente estava bem, ele vai ser o titular ao lado do Ronaldo, né? É o substituto natural do Romário nessa dupla de ataque. E não foi isso que aconteceu. O Edmundo foi reserva para o Bebeto, que já estava com 34 anos, ainda era um jogador muito bom, mas já em declínio físico. Então eu imaginava que o Edmundo seria o titular. E ele não foi. Ele ficou na 4ª posição da escala de escolhas ali pro ataque. Ficava sempre Ronaldo, Bebeto, Denilson e aí sim pensava no Edmundo. O Edmundo também, quando entrou, não conseguiu corresponder. Então, mesmo com uma concorrência muito grande, o Edmundo ele não conseguiu ser esse protagonista positivo. Ele foi um protagonista negativo. Tem um lance dele, se eu não me engano, contra a Noruega, que ele vai dar um passe de calcanhar, ele chuta na própria perna, tropeça. A expulsão que ele tem na final da Copa América de 97, que ele dá um soco na cara do Sanches da Bolívia na final, também fica marcado negativamente. Então, por mais que tenha tudo isso, por mais que tenha sido um jogador gigantesco na carreira, na seleção brasileira, quando ele precisou ser um jogador importante, ele não conseguiu. Foram 39 partidas e 10 gols marcados pro Edmundo, o animal. O quarto nome pode causar polêmica, ainda boto muita fé, mas ainda não aconteceu, que é o Vinícius Júnior. Ele tem uma média muito baixa de gols pela seleção brasileira. Eu acho que o Vinícius Júnior, diferente do Edmundo, não é a questão da concorrência, é a questão da geração e o peso que essa geração atual carrega. Atualmente, ele é o último brasileiro melhor do mundo, e acho que ele é o primeiro, e é o primeiro jogador a ganhar o melhor do mundo desde o Kaká em 2007. Então assim, a gente tá falando de um jogador que é muito diferente, que é de um nível espetacular. O Vinícius Júnior, ele alcançou 200 participações em gols com a camisa do Real Madrid, é bicampeão de Liga dos Campeões, fez gols em 2 finais de Liga dos Campeões. Então assim, ele tem um tamanho muito grande na história do maior clube do mundo. Óbvio que ele não é o melhor atacante da história do Real Madrid, porque temos outros tantos ali que passaram, mas ele está no panteão de grandes jogadores da história do Real Madrid e ele é um ídolo da instituição. Isso é um fato, tá bom? Porém, apesar de ter esse tamanho todo no Real Madrid, o que se esperava que o Vinícius Júnior assumisse o protagonismo deixado pelo Neymar quando ele sai da seleção por contusão e não consegue se manter ali na seleção desde 2023, que é desde quando o Neymar não joga pelo Brasil. Esperava-se que ali o Vinícius Júnior passaria a ser esse jogador que seria o grande centro técnico e liderança técnica dentro de campo com a camisa da seleção.
mas isso não aconteceu. Ele estreou ainda em 2019, já jogador do Real Madrid, numa derrota do Brasil para o Peru, né? Entrou no segundo tempo e acabou até perdendo um gol naquele jogo, mas diferente do clube, na seleção ele sentiu o peso da camisa. No Real Madrid ele demorou ali para se firmar, né? Ele foi sendo bancado pelo Zidane numa falta de presença do Eden Hazard, que era para ser o grande craque daquele time, e aí, por não jogar, o Zidane vai bancando o Vinícius Júnior e ele vai assumindo uma importância dentro do clube, e até que com a chegada do Ancelotti, o Vinícius Júnior explode como jogador do Real Madrid e se mantém nesse protagonismo, agora abaixo do Mbappé, mas ainda assim muito importante dentro do clube, mas na seleção isso não aconteceu. Só para você ter ideia, até a data da gravação desse vídeo, o Vinícius Júnior tem 45 jogos pela seleção brasileira e marcou apenas 8 gols, é uma média de apenas 0,17. Para um atacante que muitas vezes jogou perto da área, jogou perto do gol, é muito pouco. Não foi campeão e nem esse o ponto aqui da análise do vídeo, porque tem jogadores que não foram campeões que jogaram muito bem com a camisa da seleção, como é o caso do Alex, como é o caso do Zico, do Sócrates, do Júnior, que não foram campeões pela seleção brasileira, mas foram muito importantes, jogaram muita bola com a camisa da seleção, diferente do Vinícius Júnior até esse momento. Eu torço para que ele possa ser um jogador importante e ainda assim possa ser decisivo com a camisa da seleção. Mas o melhor momento, para você ter ideia, do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira foi jogando a Copa de 22, em que ele é um coadjuvante, mas que ele participa de alguns momentos importantes, né? Participa de gol no primeiro jogo, ele dá o passe para aquele gol de voleio do Richarlison, participa de outros momentos importantes, inclusive ele é atrapalhado no jogo contra a Croácia pelo Neymar, que ele faz uma grande jogada pela esquerda, ele toca a bola pro Neymar, e o Neymar, em vez de devolver o Vinícius Júnior, finalizar, o Neymar tenta chutar, né, sem ângulo, bate totalmente marcado e perde uma boa chance que era pro Brasil. Se ele devolve pro Vinícius Júnior, muito provavelmente seria um gol. Então, óbvio, ele apareceu, mas ele não conseguiu sustentar esse protagonismo, e eu acho que ele é vítima dessa geração que eu considero fraca mentalmente. Tecnicamente uma geração muito boa, mas o mental dessa seleção é meio destruído, e eu acho que o grande responsável por isso não é o Vinícius Júnior, é a direção da CBF, capitaneada pelo Edinaldo Rodrigues, que acabou, graças a Deus, saindo do comando da CBF, mas eu acho que aquela diretoria da CBF fez parte muito desse pouco protagonismo do Vinícius Júnior. Eu acho que ele poderia ter chamado mais o jogo em campo, poderia ter sido mais importante, mas se você quer pegar um grande jogo do Vinícius Júnior pela seleção, o que eu considero muito pouco, é o jogo contra o Paraguai na Copa América de 2023, com o Dorival Júnior já, que é um 4-1 do Brasil, que o Brasil realmente tratou o Paraguai, e o Vinícius Júnior faz um grande jogo, mas só. Inclusive, tomando cartão amarelo todos os jogos e acaba ficando fora do jogo mais importante. Então, isso pesa muito contra o Vinícius ainda. Acredito que dá tempo de dar a volta por cima, até porque ele tem só 25 anos, mas até esse momento, infelizmente, ele não conseguiu ser esse cara que a gente esperava com a camisa da seleção brasileira. E claro, seguindo do Vinícius Júnior, a gente tem que apontar o Rodrigo também. Que o Rodrigo, o que me chama mais atenção é o quanto ele fica na sombra da performance do Vinícius Júnior, o que eu considero pouco também, tá? O Rodrigo também é um jogador muito importante para o Real Madrid, abaixo do Vinícius Júnior em matéria de protagonismo, mas também muito importante, com momentos muito decisivos pelo Real Madrid em Liga dos Campeões, mas um jogador que foi mais utilizado como coringa pelo próprio Carlo Ancelotti, fez uma temporada muito boa de 2023-24 com o Real Madrid, fazendo uma dupla de ataque muito boa, ele e o próprio Vinícius, com o Vinícius sendo o protagonista do ataque, mas o Rodrigo sendo um grande coadjuvante, mas com a camisa da seleção. Considero que o Rodrigo também está devendo, e muito. Os números também são muito irrisórios. 37 jogos e 9 gols marcados, apenas um gol marcado a mais do que o Vinícius Júnior. Só para ter ideia de comparação, o Neymar tem 78 gols com a camisa da seleção brasileira. É o maior artilheiro em gols oficiais, que eu não gosto desse termo, mas enfim, é o maior artilheiro com a camisa da seleção brasileira em confrontos contra outras seleções. O Pelé tem 77 contra outras seleções, 95 no total, né? Mas o Neymar tem 78 gols. E os atacantes que deveriam ser os protagonistas da seleção atualmente não tem nada, nem somados eles chegam perto dos números do Neymar, o que é um fator decisivo para esse tipo de análise. O Rodrigo, ele é o cara que acaba perdendo o primeiro pênalti na disputa contra a Croácia na Copa do Mundo de 22, naquelas quartas de final. Ele participa de alguns momentos interessantes, assim como o Vinícius Júnior durante a Copa. Ele dá aquele passe muito bonito pro gol do Casemiro no jogo contra a Sérvia ou contra a Suíça. Acho que é o jogo contra a Suíça que o Brasil ganha por 1-0, um jogo difícil. O Rodrigo faz uma boa jogada, dá o tapa pro Casemiro fazer um belíssimo gol.
mas mesmo assim, por mais que ele tenha tido algumas jogadas, eu até que acho que dentro do contexto, um pouquinho a mais que o Vinícius, ainda assim é muito pouco. Num geral, deve demais, fica abaixo demais, né? Mas joga fora sempre, né? O Rodrigo não joga de ponta direita, ele joga muitas vezes pelo meio, como meia, às vezes como um segundo atacante, às vezes fazendo troca de posição com o Vinícius Júnior indo para o lado esquerdo. Em alguns momentos tem um encaixe interessante, mas ainda assim devendo muito. E eu acho que tanto o Rodrigo quanto o Vinícius Júnior, eles estão ficando abaixo de caras que vão assumir o protagonismo nessa próxima geração, que é o Endrick e o Estevão, que parecem ter um pouco mais de personalidade vestindo a camisa da seleção brasileira quando tem oportunidade. Então isso chama muita atenção. O Estevão tem 5 gols com a camisa da seleção já, e é um arranjo, são 11 partidas, entende? É uma diferença muito grande. O Estevão chegou muito bem no futebol europeu, chegou tendo muitas oportunidades com a camisa do Chelsea, foi importante em diversos jogos. O Rodrigo e o Vinícius Júnior, para mim, estão devendo muito. Uma menção honrosa pro Rafinha, que tá fora dessa lista, mas eu acho que em certo momento ele foi mais incisivo com algumas coisas, mas também está devendo muito, tá? Mas eu acho que o Vinícius e o Rodrigo, em nível de cobrança e de expectativa, se esperava muito mais dos dois e eles não conseguiram corresponder. E, de fato, os dois custaram ao Real Madrid 45 milhões de euros cada um deles, tá? Então, são 2 jogadores marcados na história do Real Madrid que não conseguiram render com a camisa da seleção. O 6º nome dessa lista aqui é o meu ídolo com a camisa do clube que eu torço, que é o Santos, é o Giovani, né? E o Giovani eu acho que tem um mix de performance, mas também de má utilização, né? E aí vai entrar em outros caras que foram craques, mas pouco jogaram na seleção. Eu acho que eu tô botando o Giovani aqui porque ele teve mais de 15 jogos, por exemplo, mas Marcelinho Carioca, entre outros jogadores aí que pouco tiveram chances com a camisa da seleção. O Giovani, ele foi um grande craque, jogou muito com a camisa do Santos. Depois ele vai para o Barcelona, onde joga muito bem, e aqui começa a ter problemas com treinadores. Ele tem problemas com o Van Gaal lá no Barcelona, como todos os outros jogadores brasileiros tiveram também, né? Ele começa a ser preterido, começa a ser escanteado sem necessidade. Era o camisa 10 do Barcelona e começa a passar por isso, e aí ele dá um passo diferente na carreira. Em vez de ele seguir no grande panteão dos clubes europeus, que tinham propostas ali por ele, né? Tinha propostas de outros clubes gigantes da Europa, da Inglaterra, da própria Espanha, né? O Valência queria contratar ele, que naquele momento era um clube extremamente competitivo. O Atlético de Madrid queria o Giovani. Acho que o Bayern de Munique queria o Giovani. Ele acaba escolhendo ir para a Grécia jogar no Olympiacos, onde ele vira ídolo absoluto também, tá bom? Mas o Giovani, ele estreia pela seleção brasileira em 95, num campeonato brasileiro magistral que ele faz com a camisa do Santos, numa vitória contra Israel, num amistoso, né? Foi convocado pelo Zagallo, mas o Zagallo sempre preferiu o Leonardo, que era um grande jogador também, tá? Jogou 2 Copas do Mundo, 94 e 98, inclusive daquela cotovelada no Tabby Ramos contra os Estados Unidos em 94, mas o Zagallo sempre preferiu o Leonardo como meia. E aí o Giovani, ele chega muito bem para a Copa de 98, ele era um cara que estava num momento interessante. Tá? E era o titular, era o Rivaldo como meia esquerda, o Giovani como meia direita. Só que o Giovani, ele não era um meia, ele era um segundo atacante. Então ele poderia muito bem ter encaixado, né? Eu falei do Edmundo, mas o Giovani poderia muito bem ter encaixado como dupla de ataque do Ronaldo. Ser o Giovani e o Ronaldo como dupla de ataque e ter Leonardo e Rivaldo como meias. E o Zagallo em nenhum momento fez isso. O Giovani estreia, né, na Copa do Mundo jogando o primeiro jogo contra a Escócia, joga por 45 minutos, o Zagallo tira ele para colocar o Leonardo e não coloca mais o Giovani durante a Copa. O Giovani tem muita tristeza com relação a isso por parte dessa subutilização do Zagallo, mas os números também não são interessantes com a camisa da seleção, tá? São 6 gols em 20 partidas e 4 assistências. São 10 participações em gol. São números até razoavelmente bons, e num arranjo de 20 partidas, porque nem todas dessas 20 partidas o Giovani jogou de titular. Então são números interessantes, mas mesmo assim muito pouco. Um jogador que tinha um potencial e era ídolo nos clubes onde passou. Tirando o Barcelona, que ele ficou por um tempo, foi bem, mas depois foi preterido pelo treinador. E pode pesquisar, Giovani e Ronaldo jogando juntos no Barcelona, que é um espetáculo, tá? 1996. Espetacular. Gols e assistências de um pro outro, assim, muito, muito impressionantes. Mas era um cara que poderia ter brilhado muito mais pela seleção brasileira e foi preterido. Muito pela concorrência também, mas também pela subutilização do Zagallo, que era o técnico dele naquele momento. Infelizmente, porque era realmente um grande, grande gênio da bola, cara. E aí a gente segue para o 7º nome, que é o Djalminha, que também vai muito nessa disputa por posição de concorrência, mas era um
ídolo dos clubes onde passou. O Djalminha jogou muito bem no Flamengo, ele acaba saindo brigado por causa de uma confusão que ele tem com o Renato Gaúcho. Ele vai muito bem no Guarani, que anos 90 era um clube de primeira divisão, tá? Era um clube que sempre estava dando trabalho em Campeonato Brasileiro, um clube campeão brasileiro em 78, mas assim, era um clube não grande, mas considerado difícil de enfrentar. Enfrentar o Guarani em Campinas era tarefa dificílima, e o Djalminha jogou num Guarani muito forte, junto com o Amoroso e com o Luizão, tá bom? E o Gilson, que era um ótimo atacante também, depois o Ailton. O Djalminha no Palmeiras tratora de qualidade e vira ídolo histórico do Deportivo La Coruña, campeão espanhol. Tá? Então ele foi ídolo de um clube pequeno na Espanha, mas que era campeão da Espanha. É muito difícil ser campeão na Espanha sem ser um dos três: Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. A última vez, eu nem lembro quem foi, acho que foi o Valência. Talvez tenha sido o último campeão espanhol sem ser um dos três. E ali tivemos também o próprio La Coruña. Acho que o La Coruña foi o último, na verdade. Acho que foi o Valência e depois o La Coruña. Posso estar enganado. Depois aí tem na correção durante a edição, tá? Os anos que eles foram campeões pela última vez. Ou o último campeão, não dos três, do Campeonato Espanhol. E o Djalminha, ele tem apenas 5 gols. Um de falta muito bonito na Copa América de 97, inclusive que ele foi campeão. E em 14 partidas, né? São 3 assistências, 5 gols e 14 partidas. Também nunca foi titular absoluto, né? Foi um jogador que foi pouco utilizado e muito pela concorrência também. O Brasil tinha muitos meias muito bons. Rivaldo, Giovani, que eu tô falando aqui, né? O próprio Leonardo, o Raí, sabe? O Amoroso, que jogava de atacante, mas jogava de meia também no Guarani, e depois na Udinese, aí ele passa a ser atacante de vez, sabe? Vários e vários. O Zinho, o Alex, o Marcelinho, o Ricardinho, é tudo nessa mesma época. Palhinha, tinha muito camisa 10, muito bom no futebol brasileiro. O Djalminha era mais um deles. O Djalminha é um jogador de técnica genial, magistral, um jogador de talento raro. Inclusive, a gente fez um vídeo lá no nosso canal Esquadra só sobre o Djalminha e esse corte da Copa do Mundo. O Djalminha estava na lista final para a Copa do Mundo, né? De 2002, que o Brasil acabou sendo campeão. O Djalminha estava naquela lista. Ele ia ser convocado para a Copa do Mundo, mas ele acabou tendo uma confusão com o seu técnico de La Coruña na época, e o Felipão acabou cortando o Djalminha da lista final e chamando o Kaká para a lista. Pouco entrou durante a Copa, a gente participou de alguns minutos de um jogo só, mas o suficiente para ser campeão do mundo e ficar marcado positivamente na história da seleção brasileira. O Djalminha, em bola jogada, em talento com a bola nos pés, ele é até melhor do que o Kaká. O Kaká é um jogador mais marcante, porque, além de tudo, ele era um monstro jogando bola, tá? Não tô falando que o Kaká era só um bom jogador. O Kaká foi um craque também, mas o Djalminha era um jogador batendo na genialidade. E pouco jogou pela seleção brasileira, muito porque não conseguiu vencer a concorrência e pelo seu comportamento também, né, de bater de frente com o treinador, ser um jogador briguento, acabou minando muito do espaço dele, não conseguindo ser protagonista na seleção. O 8º nome é o Rogério Ceni. E aqui a gente pode falar de um cara vítima da concorrência também, mas quando entrou em campo ficou devendo. O Rogério Ceni é o maior goleiro artilheiro da história do futebol, e ele ser reduzido a isso, apesar de ser um feito gigantesco, é muito pouco. O Rogério Ceni é um dos maiores goleiros de todos os tempos. Jogou a carreira toda com a camisa do São Paulo. Isso é um fato que precisa ser levado em consideração. Estreou pelo profissional do São Paulo em 1992 e ficou até 2015. Foram 23 anos defendendo profissionalmente a camisa do mesmo clube. Histórico, tá? Jogador que tem mais de 1000 jogos na carreira, hipercampeão pelo São Paulo, ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Mundiais de clubes com a camisa do São Paulo, óbvio, sendo reserva do Zete, depois titular quando o Zete sai do clube, né? Marcou 131 gols, tudo isso, fora as performances espetaculares como goleiro. E se eu não me engano, é o goleiro que mais defendeu pênaltis na história do futebol mundial. E nunca foi tratado como especialista em defesa de pênalti. Mas ainda assim, é um cara que jogou pouco com a camisa da seleção brasileira, vítima da concorrência. Ele tem apenas 17 partidas com a camisa da seleção. Ele estreou em 1997 na Copa das Confederações, se não me engano, contra o México. Ele entrou no fim de jogo, tomou um gol logo que ele entrou, né? Acho que foi um jogo que foi 3-2, se eu não me engano, para a seleção. E ainda assim, o Rogério Ceni foi vítima da concorrência. Ele disputou posição primeiro com o Tafarel, né? Depois ele disputa com o Marcos e depois com o Dida. Ele foi para 2 Copas do Mundo, em 2002 como terceiro goleiro, né? Era Marcos, Dida e o Rogério Ceni, e em 2006 como o goleiro reserva. Era o Dida o titular, o Rogério Ceni o segundo goleiro e o Júlio César foi o terceiro goleiro. Então
Então, o Rogério Ceni sempre ficou no banco da seleção brasileira. E quando ele jogou, ele acabou dando azar. Por exemplo, num jogo contra o Barcelona, que foi 2-2, o Rogério Ceni falha nos 2 gols que o Brasil leva, e aí ele fica muito marcado negativamente com a camisa da seleção. E aí ele passa a ser preterido, pelo menos para jogar. E o que pesa, né? Ele até fala, minha seleção é o São Paulo. Por quê? Ele sempre mereceu mais chances com a camisa da seleção, mas pela concorrência e por momento também, por um técnico preferiu o Marcos, por outro preferiu o Dida, e em determinado momento ser o Tafarel, o Rogério Ceni acabou sempre padecendo e perdendo espaço para concorrência. Então, no São Paulo, é um dos maiores ídolos de todos os tempos, se não for o maior ídolo da história do clube, e na seleção brasileira ele não conseguiu ter protagonismo nenhum, 0 protagonismo, apesar de, óbvio, estar na lista dos campeões mundiais de 2002. E outro ídolo do São Paulo que a gente pode trazer aqui é o Raí. O Raí, ele era o capitão da seleção brasileira em 1994. Ele foi o melhor jogador do Brasil no primeiro jogo contra a Rússia, na estreia da Copa do Mundo de 94. Inclusive, ele faz um gol de pênalti, acho que é o 3º gol da vitória do Brasil. E ele acabou sacrificado naquela Copa, ele acabou perdendo a vaga de titular e a faixa de capitão durante a Copa do Mundo. E ele até hoje não entende, né? Ele não entende o que aconteceu. Mas o Raí, ele era um jogador que, no São Paulo, ele era intocável, né? E foi protagonista do São Paulo e artilheiro do time no começo dos anos 90 todo. Ele foi vice-campeão em 90, depois em 91 ele é campeão brasileiro, em 92 ele é campeão da Libertadores e do mundo, sendo protagonista, fazendo gol, inclusive, contra o Barcelona, um golaço de falta contra o Barcelona lá em Yokohama. Em 93 ele ganha a Libertadores e depois ele vai embora para o Paris Saint-Germain. Só que assim, ele estreou na seleção em 87, num jogo contra a Inglaterra, que o Brasil acabou empatando, e em 91 ele assumiu a capitania da seleção brasileira, ele passou a ser o capitão da seleção. Só que as eliminatórias do Brasil para a Copa de 94, por mais que o Raí seja um jogador, tenha sido um jogador importante no contexto de seleção, sendo o capitão, então, ou seja, ele era um protagonista, a campanha das eliminatórias não foi confiável. Então, naquele time, acabaram sofrendo os jogadores. O Dunga, o Mauro Silva, o Raí, o Bebeto. Por mais que tivesse um time muito bom, ele não conseguia despertar no torcedor a confiança que precisava para ir para a Copa. E aí vem o Romário, né, e faz o que faz no jogo contra o Uruguai, e o Brasil vai para a Copa do Mundo e ganha a Copa, né, com o Romário chamando o protagonismo para si, vira um protagonista. Esse protagonismo pertencia ao Raí, não ao Bebeto. Era o Raí o protagonista da seleção. Só que ele não conseguiu fazer o protagonismo na seleção que ele exercia com a camisa do São Paulo e depois no Paris Saint-Germain. Mesmo assim, ele chega na Copa do Mundo como titular, ele estreia muito bem contra a Rússia, vai mal no jogo contra Camarões e também vai mal no jogo contra a Suécia, que é 1-1, gol do Romário também. E aí o Parreira tira o Raí do time para colocar o Mazinho, porque entendia que o Mazinho daria um equilíbrio melhor para o meio de campo da seleção brasileira. Então o Brasil passa a jogar com 3 volantes, o Mazinho sendo meia pelo lado direito, mas era um volante barra lateral, né? Então ele virou um assistente de lateral naquele momento, mas fechava o meio de campo e dava mais equilíbrio na visão do Parreira. O Raí passa a ser reserva, a faixa de capitão passa para o Jorginho e depois para o Dunga, e o Dunga ergue a taça no final da Copa do Mundo. E o Raí só volta a jogar no jogo contra a Suécia na semifinal, entrando no segundo tempo. Mesmo assim, é um jogador marcante, porém na seleção sem ter o protagonismo que se esperava. Ainda assim, foram 54 partidas com a camisa da seleção e 17 gols marcados, além de 8 assistências. Foi um jogador espetacular, cracaço de bola, mas que na seleção brasileira, mesmo tendo sido elevado ao posto de protagonista, não conseguiu fazer esse protagonismo valer dentro de campo. É mais ou menos parecido com o que a gente espera do Vinícius Júnior, só que o Raí num panteão bem mais alto, tá? Mas mais ou menos parecido. Ele tinha que ser esse cara, ele não conseguiu ser. Mesmo assim, foram 54 partidas com a camisa da seleção. O 10º nome dessa lista é o Paulo Henrique Ganso, que é outro cara que a gente pode colocar parecido com o Djalminha, só que bem abaixo, né? O Ganso surge como um futuro gênio do futebol. É isso que assim que ele surge. Quando ele brilha de vez em 2010, ele já estava mostrando, né, lances em 2008, em 2009, mas em 2010 ele brilha de fato naquele Santos que brilha os olhos de todo o futebol brasileiro, né, dos torcedores aqui, todo mundo para assistir aquele time do Santos. O Ganso junto do Neymar eram os grandes nomes daquela geração, mesmo o Santos tem tido recontratado o Robinho naquele contexto, mas quem chamava a atenção mesmo era o Ganso e o Neymar. Em alguns momentos o Ganso chamando muito mais atenção do que o Neymar, porque o Ganso era um meia, que já estava em falta no futebol brasileiro, né? Então ele tinha aquela posição. Então o Ganso foi
elevado ao nível de futuro Zidane. Isso é fato, gente, eu tô só falando o que era falado na época. E o Ganso aparece muito bem, né? Existe um lobby muito grande para que tanto ele quanto o Neymar fossem convocados para a Copa do Mundo de 2010, fizeram campanha no Brasil todo pedindo a convocação, o Dunga não leva, tanto que tem um cartaz, acho que é em Cuiabá, né? Faça como o Dunga, não use craque, com uma foto do Ganso e do Neymar, que ficaram fora da lista final para a Copa do Mundo de 2010, e acho que fizeram falta, inclusive. Logo depois que o Brasil volta da eliminação da Copa do Mundo de 2010 para a Holanda, na primeira convocação, o Ganso e o Neymar estão na lista. E o Ganso é titular naquele primeiro jogo, que o Brasil vence os Estados Unidos por 2-0, com gols de Neymar e Alexandre Pato. O Ganso era titular. E ali criou-se uma expectativa que aquele cara tomaria conta da posição da seleção brasileira por 10 anos, tranquilamente. Esse cara tem um passe genial, uma visão de jogo privilegiada, e o Ganso manteve isso por toda a carreira, essa visão de jogo. Porém, ali naquele ano tem uma ruptura muito grande, porque o Ganso tem uma lesão grave de LCA, no segundo semestre, num jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, que tira ele de combate por 7 meses. E a partir dali, o Ganso, que brilhou e foi gênio com a camisa do Santos, ele passa a sofrer bastante com a parte física e tem sim um declínio técnico com relação ao que ele apresentava anteriormente pelo próprio Santos. Ele ainda assim é campeão da Libertadores pelo Santos, sendo importante em algumas partidas, mas ficando fora de outras por problemas físicos, e começa a ter problemas de relacionamento entre o próprio clube, vai para o São Paulo, onde também joga muito bem, mas passa a ser mais raridade as convocações para o Ganso. E eu acho que o que pesa muito contra o Ganso é o 2012, porque o Ganso ele tem apenas 8 partidas com a camisa da seleção. É muito pouco para um cara que foi importante, decisivo em duas conquistas de Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou títulos muito importantes pelos clubes que ele passou, foi muito importante no São Paulo, foi vice-campeão brasileiro em 2014, jogando muita bola, ficando abaixo apenas do Everton Ribeiro, que foi o grande craque do campeonato pelo Cruzeiro, mas o Ganso jogou muita bola. Eu acho que foram os dois principais jogadores do campeonato, o Ganso pelo São Paulo e o Everton Ribeiro pelo Cruzeiro. Faz um 2016 muito bom, com o São Paulo sendo eliminado na Libertadores pelo Atlético Nacional, que viria a ser o campeão, né, nos jogos seguintes, foi eliminado na semifinal, aquele time do Bausa, e vai pro Sevilha, e aí acontece tudo, mas volta o Fluminense e ainda assim vai muito bem, campeão da Libertadores, já mais velho. Então assim, um cara que parecia que teria um tamanho muito grande com a camisa da seleção, ficou aquém. E o 2012 conta muito contra, por quê? Porque ele vai para ser o cara na meia para a Olimpíada de Londres. Era o Ganso que ia ser o titular junto com o Neymar ali na meia, e o Ganso vai tão mal antes da Olimpíada que ele perde a posição pro Oscar. E o Oscar é o jogador que herda essa posição e vai até a Copa do Mundo de 14 sendo meia da seleção brasileira. Seria o Ganso, mas o Ganso ficou atrás, porque ele não conseguiu, por problemas técnicos de comportamento que ele teve naquele período também, ficar atrás na seleção. Então o Ganso não joga basicamente durante a Olimpíada e ele perde o espaço que seria dele para o Oscar, não conseguindo, obviamente, ficar no grupo nem da Copa das Confederações de 13 e muito menos da Copa do Mundo de 14. Né? Ele vai começar a ser bom no São Paulo no segundo semestre de 2014, que é o Campeonato Brasileiro, e aí ele faz realmente um excelente Campeonato Brasileiro, a reta final ali, pós-Copa. Se ele tivesse tido essa fase boa no pré-Copa, talvez o Ganso estivesse na lista final para a Copa do Mundo de 14, mas ele não conseguiu e, enfim, teve uma passagem extremamente apagada, de zero protagonismo com a camisa da seleção. Essa é a lista. Você concorda com os nomes aqui? Você sente falta de outros? Você acha que falta citar mais quem? A gente tem outros nomes aí que foram gigantescos nos clubes, mas na seleção não conseguiram ser protagonista. Eu posso lembrar de alguns aqui, como o Roberto Dinamite, o Reinaldo, né, o Reinaldo do Galo, que não conseguiram ser na seleção o que eles eram nos clubes deles, mas ainda assim, excelentes jogadores. A gente pode fazer uma parte 2 dessa lista com outros nomes, com as sugestões de vocês, só deixar aí nos comentários, tá certo? Deixa o seu like, é muito importante. Esse tipo de vídeo eu gosto muito de fazer, mas eu não trago sempre porque demanda muito mais tempo, demanda muito mais análise, muito mais conteúdo, e eu peço que você dê bastante força nesse tipo de vídeo aqui, para que ele tenha mais repercussão e eu possa fazer ele com mais incidência, fechado? Tamo junto, um forte abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!